Em relação aos limites objetivos da coisa julgada, o artigo 503 é muito claro e faz uma nítida relação com a causa de pedir. Ou seja, diz, a decisão que julga o mérito tem força de lei, na verdade a coisa julgada é como se fosse uma lei particular entre autor e réu, tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Ou seja, aquela coisa julgada, ela faz lei dentro da perspectiva da própria ação e dos seus elementos, ou seja, da causa de pedir e do pedido. Se mudar a causa de pedir, eu não posso mais alegar coisa julgada, porque a causa de pedir muda. Se mudar o pedido, eu também não posso alegar coisa julgada, porque o pedido é outro. Vou dar um exemplo. Eu pedi dano material e a ação foi julgada improcedente. Posso entrar depois com uma outra ação pedindo dano moral? Posso. Se o dano material foi julgado improcedente, pode ser que o dano moral seja procedente. Ou eu entro com uma ação pleiteando alguma coisa por conta de um contrato. A ação é julgada improcedente. Posso eu propor uma nova ação pedindo a mesma coisa, só que não mais com base no contrato, com base nos fatos reais que me levam a uma certa constatação jurídica? Ou seja, eu não estou mais me baseando num contrato, e sim numa relação de fato que eu vou provar por testemunhas que existia. Ok, não há coisa julgada. Portanto, a coisa julgada, ela impede a repropositura de uma ação que seja idêntica, portanto que tenha os mesmos elementos da ação, causa de pedir, pedido e partes. Essa é a estrutura que limita a coisa julgada, ok? Portanto, os elementos objetivos da ação são fixados desta maneira, de acordo com aquilo que foi a ação anterior. Em relação aos limites subjetivos, somente são atingidos pelos efeitos da coisa julgada aqueles que participaram do processo. Portanto, as partes que atuaram como autor réu ou como terceiros intervenientes do processo é que sofrem os efeitos da sentença. Por isso que às vezes algumas ações são anuladas porque obrigatoriamente haveria um litisconsórcio obrigatório necessário que não foi instaurado. E portanto aquela ação ela não tem validade porque ela só teria validade se produzisse o efeito contra duas pessoas. Como o autor só nomeou uma pessoa e a ação terminou sem aquela outra, essa ação não pode ter validade porque não pode produzir efeitos para um e não para outro. Exemplo, toda relação de casamento, toda ação vinculada que discuta casamento tem sempre que ter mulher, marido e mulher no polo, porque eu não posso discutir casamento sem que eventualmente eu coloque para receber os efeitos da sentença o marido e a mulher. Portanto, os efeitos subjetivos são vinculados a essa participação na causa. Outra coisa importante, o 505 faz menção às chamadas ações de trato continuado ou aquelas ações que referem-se a relações jurídicas que se postergam no tempo, que se renovam, como por exemplo uma relação locatícia que mês a mês se renova, ou a relação de alimentos entre pai e filho que se renova. O que diz o 505? Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, que inclusive tem uma referência à preclusão, né? Quer dizer, no próprio processo não se resolverá uma questão processual que já foi decidida, que é o fenômeno da preclusão. Mas em relação à coisa julgada, nenhum juiz decidirá novamente aquilo que já foi julgado no mérito e já teve trânsito em julgado, já teve coisa julgada. Mas o próprio 505 diz o seguinte, que isso não acontece em se tratando de relação continuada, se houver modificação no estado de fato ou de direito daquela situação jurídica. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que um filho propõe uma ação de alimentos contra o pai e ganhe. Vocês sabem que para propor alimentos o filho tem que provar a sua necessidade e a possibilidade do pai. Transitou em julgado, o pai está condenado a pagar alimentos ao filho. Passado 1 ano e meio, o pai perde o emprego e consegue um emprego que lhe dá 1/10 do que ele ganhava antes. Pergunto, ele pode entrar com uma ação para tentar alterar aqueles alimentos anteriores que foram fixados? Sim. Sim, por quê? Porque aquela coisa julgada só se manterá do mesmo jeito se a situação de fato se mantiver do mesmo jeito. Se a situação de fato se alterar, é possível rever aquela relação jurídica, porque a coisa julgada não pode se manter diante da mudança dos fatos que vinculam-se àquela relação jurídica continuada, ok?